Olá pessoal, começando aqui a 10ª aula de Programação 3. A gente vai continuar o assunto da última aula, da aula 9, de listas. E a gente parou exatamente na hora de diferenciar objetos e valores. Então, como é que a gente diferencia? Qual a diferença entre objetos e valores? Até o momento a gente tem tratado como se fossem sinônimos, né? Então a variável está guardando um objeto, então a variável está guardando um valor. Mas não é bem assim, né? Vamos olhar um exemplo aqui para ilustrar, né, como é essa diferença, né? Qual é a diferença entre um objeto e um valor? Então, se a gente entrar aqui no interpretador do Python, eu posso, por exemplo, definir duas variáveis. Uma variável A, que eu vou chamar de ufal, ela vai receber uma string ufal, e a variável B, que vai receber uma string ufal também. Então, eu criei duas variáveis, e eu sei que a variável A, ela se refere a essa string ufal, e eu sei que a variável B se refere a string ufal. Mas a gente não sabe, né? Você pode se perguntar se elas estão se referindo à mesma string, ou se cada uma está se referindo a uma string diferente, né? Sendo que as duas com o mesmo valor, né? Duas strings diferentes com o valor ufal, ou se é a mesma string, tá? Então, como assim, né? O que é que isso significa? Como é que a gente pode visualizar melhor isso, né? Basicamente, a gente vai ter aqui, né? Ou a gente tem essa situação, vou fazer dois quadros aqui. Então, a primeira situação é essa aqui. Tá? Tá aqui nossa variável A, nossa variável B. Aqui também, né? Vou botar aqui assim, situação 1, situação 2. Aqui a gente tem a string e a outra string. Não está muito alinhado, né? Deixa eu ver se eu consigo mover aqui. Então a gente tem duas possíveis situações aqui, certo? Qual é a primeira delas, né? Então a primeira situação, essa aqui, é que cada variável ela se refere a uma string diferente. Então a variável A se refere a essa string ufal, e a variável B se refere a outra string ufal, né? Ou seja, outra string de mesmo valor, mas que está, né, se a gente pensar assim em termos do computador, são duas strings armazenadas em dois lugares diferentes da memória ali, né? Elas têm o mesmo valor, mas elas estão guardadas em lugares diferentes. Você tem, de fato, dois objetos, né? O segundo caso é quando as duas strings, as duas variáveis, elas vão estar se referindo ali à mesma string, né? Então essa é como se essa ufal, a gente chamou ali ela duas vezes, mas ela só foi criada uma vez na memória. E aí tanto a variável B quanto a variável A, né? As duas, ambas estão apontando ou estão pegando a informação do mesmo lugar da memória, né? Então elas estão se referindo ali ao mesmo objeto, que é único, né? Só existe uma string que as duas estão apontando, certo? Então como é que a gente pode... E aí a gente já vê essa diferença, né? Então o valor ele pode ser o mesmo, né? Então aqui a gente poderia ter duas strings diferentes na memória, por exemplo, guardado na memória, e as duas têm o mesmo valor, mas são dois objetos distintos. Por outro lado, aqui a gente tem um único valor, né, e um único objeto, né? Esse objeto que tem o valor ufal. Enquanto que aqui a gente tem dois objetos distintos de mesmo valor, certo? E aqui as nossas variáveis. Então como é que a gente checa, como é que a gente tira essa dúvida? Como é que eu sei se a variável A e a variável B estão olhando para dois objetos diferentes ou se eles estão olhando para o mesmo objeto? Então se a gente voltar aqui no VS Code, a gente pode fazer isso usando o operador is. Tá? Então, é um operador do Python, né? Como é que fala? Integrado. Então ele já vem ali na linguagem Python, né? Lembra até quase o operador in, né? O in é para saber se alguma coisa está contida em outra, né? Numa string, numa lista, como a gente viu nas outras aulas. E o operador is, né? Traduzindo, né? Então, a gente vai usar ele para saber se uma coisa é outra, tá? Então, como assim? Se eu quero saber se as variáveis A e B são
o mesmo objeto. Então eu quero saber se A é, ou seja, is, B. Né? Então A é B ou não. Né? Esse operador is ele vai ser booleano. Então quando a gente roda aqui esse comando, né, essa instrução com o operador is, a gente vai ter aqui um resultado booleano, né, e deu true. Ou seja, a variável A e a variável B, elas estão apontando para, elas se referem ali ao mesmo objeto. Então o Python, né, a linguagem aqui, o interpretador, quando você mandou ele criar duas variáveis A e B com a string de mesmo valor, né, o valor ufal, o que o interpretador fez, né, provavelmente um algoritmo que ele tem lá de otimizar a memória, alguma coisa desse tipo, ele só criou um objeto na memória. Então ele só salvou lá na memória do seu computador uma vez essa palavra, essa string ufal. E aí quando a gente criou aqui a variável b, apontando para o ufal, ele já sabia que já tinha esse valor guardado. E aí você está apontando para, ele redirecionou a variável b para esse mesmo objeto que já estava salvo. Então a gente vê que apesar de a gente ter feito aqui duas instruções, apenas um objeto foi criado na memória. Tá? Então foi exatamente essa situação aqui que aconteceu. Né? A situação 2. Né? Então foi isso aqui que o Python fez para a string, né? Quando a gente criou dois objetos de string, certo? Mas a gente pode ver esse exemplo também com outros objetos. Então, por exemplo, a string é imutável, certo? Então, talvez por esse motivo, você não pode alterar uma string nunca, faça mais sentido armazenar ela só uma vez na memória e sempre que uma variável for acessar aquela string que já existe, ele redirecionar para lá. Mas e se a gente fizer isso com a lista? Né? Uma lista que é um objeto mutável. O que será que acontece? Né? Então vamos voltar aqui e repetir esse exemplo, mas agora com uma lista. Então, vou dizer que agora que A recebe 1, 2, 3. Então essa lista aqui com 3 elementos, né, inteiros. E eu vou dizer que B recebe a mesma lista. Ou melhor, o mesmo valor. Né? Então veja a diferença. Né? A recebeu esse valor, que é uma lista 1, 2 e 3. E o B vai receber esse mesmo valor também, que é uma lista 1, 2 e 3. Tá? Então, eu sempre mandar imprimir aqui. Tá? Então, os valores de A e B são iguais. Mas A e B são o mesmo objeto ou não? Ou seja, isso aqui está guardado, né, apenas uma única vez na memória, que nem aconteceu com a string, ou na verdade o Python criou dois objetos diferentes lá na memória e cada um está apontando. Né? Então a gente faz o mesmo teste. A is B. Então, quer saber, né, se A é ou não o mesmo objeto que B. E a resposta dessa vez deu falso. Ou seja, para a lista, isso não o que aconteceu com a string não acontece com a lista. Né? Então, você cria dois objetos de fato. Né? Se você você cria duas variáveis aqui de lista, mesmo que elas tenham o mesmo valor, o Python vai lá e vai ocupar dois lugares diferentes na memória com a mesma informação. Então, o que aconteceu nesse caso foi isso aqui. Né? Então, a gente sabe que com strings, isso daqui acontece, essa parte de baixo, né? Então, ele só cria um objeto. Se você criar várias variáveis, né, com o mesmo valor de string, ele vai apontar todas para o mesmo objeto na memória, que está armazenado lá no seu computador. Por outro lado, com listas, quando você cria duas variáveis ali de lista de mesmo valor, o Python ele vai criar dois lugares na memória diferentes. Né? Justamente porque, provavelmente, porque elas são mutáveis. Né? Então você pode alterar o valor. Então não faria sentido você criar duas diferentes e alterar o valor de uma, e quando você vê a outra foi alterada também. Né? A gente vai ver que isso tem uma forma disso acontecer daqui a pouco, no próximo slide. Mas isso não, o comportamento padrão não poderia ser esse, né? De você criar duas variáveis diferentes, com cada um receber a lista ali do mesmo valor, mas quando você vai ver, você alterou uma e a outra alterou junto também, porque ela era o mesmo objeto, né? Isso aí seria muito confuso. Então não é assim que funciona com o lista, tá? Então deixa eu só botar igualzinho aqui para a gente ficar mais claro, né? Opa. Então é assim que funciona, tá? Então a diferença entre objetos e valores é justamente essa, né? O objeto ele é aquilo que está armazenado, aquela informação que está guardada mesmo na memória. E o valor é aquilo,
é a informação em si. Tá? Então você pode ter objetos de mesmo valor, que são objetos diferentes, que têm o mesmo valor, tá? Ou você pode ter apenas um único objeto. Né? Você pode ter vários valores e todos, na verdade, você pode ter várias variáveis ali com o mesmo valor, que na verdade todos estão apontando para o mesmo objeto. E aí entra essa... voltando aqui no interpretador, né? O que a gente pode concluir é essa questão entre ser equivalente ou ser idêntico, tá? Então, por exemplo, o que colocar assim, equivalente e idêntico, né? Qual é a diferença, né? Como é que a gente pode dizer que duas variáveis são equivalentes ou são idênticas? O que é que isso significa, tá? Então, nesse caso aqui, por exemplo, A recebe a lista 1, 2, 3 e B recebe a lista 1, 2, 3. A gente já viu que são dois objetos diferentes, tá? Então a gente vê que A e B, essas duas listas, elas são equivalentes. Por quê? Porque elas possuem os mesmos valores, tá? Então A e B são equivalentes, porque elas possuem o mesmo valor. No entanto, elas não são idênticas. Por quê? Porque elas não são o mesmo objeto. Como a gente viu, né, colocando aqui o A is B, a gente viu que A não é B, ou seja, o objeto que A está guardando ali, a variável A, não é o objeto que a variável B está guardando. São duas coisas diferentes. Então, o equivalente tem a ver com o valor, tá? Então, equivalente se refere ao valor e idêntico se refere ao objeto. Então, se a gente diz que duas variáveis são idênticas, a gente está dizendo que elas se referem ao mesmo objeto. E se duas variáveis são equivalentes, quer dizer que elas têm o mesmo valor. Então, como está escrito aqui, né, na nossa apresentação, vou voltar aqui, se dois objetos forem idênticos, eles também são equivalentes. Claro, dois objetos idênticos, na verdade, são o mesmo objeto, né? Eles são idênticos, eles estão armazenados na memória, estão apontando para o mesmo lugar da memória, tá? Então, dois objetos idênticos são equivalentes, claro, vai ter o mesmo valor. Agora, dois objetos equivalentes, ou seja, como uma lista, né? Duas listas iguais assim, com o mesmo valor, 1, 2, 3, mas não necessariamente são idênticas, ou seja, a gente viu que cada lista está num lugar diferente da memória. A variável que aponta para uma e a variável que aponta para outra, elas não são idênticas, justamente pelo resultado do operador is. Então, essa é a diferença, tá? Entre objetos e valores. O objeto é de fato que está ali guardado na memória. E valor é só informação, né? Então você pode ter objetos que têm o mesmo valor, mas que são objetos diferentes, né? Duas coisas diferentes. Ou você pode ter objetos idênticos, ou seja, duas variáveis ali que estão, na verdade, olhando para o mesmo objeto. Então fica essa... com isso a gente entende um pouquinho melhor, né, a diferença, o que é um objeto e o que é um valor. Tá? E aí, falando sobre esse comportamento, né, de você ter um objeto que é mutável, né? Por exemplo, se você pega e consegue criar duas variáveis, e as duas estão olhando para o mesmo objeto e você modifica aquele objeto, essas duas variáveis vão ser modificadas, né? Então, se, por exemplo, a variável A se refere a um objeto e você atribui B igual a A, então você diz que B recebe A, essa variável aqui, A, que já está se referindo a um objeto, então ambas as variáveis vão se referir ao mesmo objeto. Então é assim que o Python vai funcionar, né? Vamos dar um exemplo aqui. Então, aqui a gente criou duas diferentes, tá? E a gente viu que elas são de fato diferentes, né? A is B, false. Agora, se eu fizer assim, A recebe 1, 2, 3, 4 e B recebe A. Então, eu não disse que B recebe também 1, 2, 3, 4. Eu disse que simplesmente B recebe A. O que acontece? Vamos botar aqui na tela. Então, A, 1, 2, 3, 4. B, 1, 2, 3, 4. Até aí, tudo bem, esperado, né? E agora vamos ver se A e B são o mesmo objeto ou não. Ou seja, será que quando eu mandei B igual a A, o Python foi lá e criou uma outra lista 1, 2, 3, 4 na memória, um outro objeto? Ou será que ele só fez B olhar para o mesmo lugar que A está olhando também? E aí, quando eu boto A is B, ele diz que é true. Ou seja, fazendo dessa forma aqui, então criando a primeira lista, mas atribuindo uma variável a outra,
o que a gente faz é forçar essa situação aqui, né? Voltando aqui, o que a gente faz é forçar para uma lista essa situação aqui de baixo, né? Então, o que eu acabei fazendo, né, dessa forma, ao invés de botar A igual a 1, 2, 3, 4, B igual a 1, 2, 3, 4, né, quando eu fiz A igual a 1, 2, 3, 4 e B igual a A, então eu basicamente mandei B, né, apontar para o mesmo lugar que era o A. Então eu forcei que B se tornasse ali idêntico a A, ou seja, o mesmo objeto, certo? Usando o comando dessa forma, né? Então B recebe A. E aí o que acontece, né, quando você faz dessa forma? Tá? Você cria justamente esse alias, ou seja, é como se o B tivesse virado agora um apelido para o mesmo objeto do A. Então os dois objetos aqui, as duas variáveis, elas estão se referindo ao mesmo objeto, que é essa lista aqui. Só tem uma lista 1, 2, 3, 4. Você não tem duas listas 1, 2, 3, 4. Embora você tenha duas variáveis com esse valor, certo? E aí o que vai acontecer é que, como a lista é mutável, se eu altero a variável A ou se eu altero a variável B, tanto faz, se eu fizer alteração em uma das duas, a outra vai junto, já que as duas se referem ao mesmo objeto. Então, como assim? Tem aqui A, né, e B. E agora eu vou dizer que o A de 0 recebe 5. Então, o que aconteceu com o A? Antes era 1, 2, 3, 4, agora virou 5, 2, 3, 4. E aí você pensa, o B, se o B fosse um objeto diferente, ele ia permanecer 1, 2, 3, 4. Mas como a gente já viu que B e A são o mesmo objeto, né? A gente viu aqui, A is B. Então, se eu colocar aqui B, a gente vê que ele foi alterado também. Porque tanto A quanto B são o mesmo objeto. Eles estão olhando para a mesma partezinha lá da memória que está salva essa lista. Então, se eu altero ela usando o nome A ou usando o nome B, não vai ter diferença, porque os dois nomes, né, de variável A e B estão olhando para o mesmo lugar. Certo? Então, da mesma forma, se eu fizer assim, que B de 1 recebe... Opa! B de 1 recebe 6. Então, se eu botar aqui o B, 5, 6, 3, 4. E aí, o A, 5, 6, 3, 4. Ou seja, uma alteração que foi feita em uma, também foi feita na outra. Tá? Então, isso é uma coisa para se prestar atenção, né, quando se está escrevendo código em Python. Tá? Porque você não quer, né, inadvertidamente criar duas variáveis que você acha que são objetos diferentes, quando na verdade elas são o mesmo objeto. E você está modificando uma achando que a outra vai ficar permanecer com aquele mesmo valor, né? Então você pensa, quero criar duas variáveis com o mesmo valor aqui. Então, criei essa primeira e eu quero criar uma segunda variável B, e eu quero que ela tenha essa lista 1, 2, 3, 4 também. Aí você bota assim como se fosse para simplificar, né? Para escrever menos. Então, enfim, programar mais rápido ali, né? O seu programa. Você pensa, se eu botar B igual a A, o B vai receber ali o mesmo valor de A, e aí pronto, né? Fiz aqui de uma forma mais rápida. Sendo que no Python, você tem essa particularidade, né? Que você não só o B está tendo o mesmo valor de A, como ele se tornou o mesmo objeto que A. Então, tudo que você mudar em A vai mudar em B, e tudo que você mudar em B vai mudar em A. Então, se você não sabe que isso vai acontecer, né, se você já não está pensando nisso, se isso não é parte ali da sua lógica, você vai se surpreender mais para frente no seu programa, né? Você vai achar um erro ali muito estranho e vai ficar pensando o que é que aconteceu. E aí é justamente isso daqui, né? Você escreveu o seu código de uma forma que tornou os dois objetos idênticos, né? Se eu quisesse realmente ter duas variáveis diferentes, eu teria que escrever cada uma delas. E aí, nesse caso, elas são diferentes, né? Então, são objetos diferentes. Então, se eu mudar o A, então A de 0 recebe 100, né? O B não vai mudar. Por quê? Porque nesse caso, a gente tem dois objetos diferentes, tá? Então, é interessante notar isso, né? Quando você tem um valor imutável, como uma string, aí tanto faz, né? Você poderia colocar assim, A igual a fal, B igual a A. Isso não vai fazer muita diferença, porque a string ela é imutável. Você não vai poder alterar ela de nenhuma forma. Então, não tem como você alterar A e B alterar junto, né? Sempre que você quiser uma nova string, ou melhor, mudar o valor de uma string, eu não quero mais o fal, eu quero, sei lá, o FPE. Eu não vou alterar essa string, o fal, porque ela não é mutável, ela é imutável.
Então, se eu fizer assim, A recebe agora o FPE, não é que eu alterei essa string para essa daqui, né? Eu criei uma nova. Então, o B, que estava apontando para o A, ele continuou o fal, porque ele está olhando para aquele objeto, o fal ainda, certo? E o A, ele está agora para uma outra coisa, né? A gente tem um outro objeto que tem esse valor, e ele está olhando para esse outro lugar. Então o B fica lá onde ele estava. Ele continua olhando para aquele mesmo objetozinho lá que o valor é o fal. E o A, que estava apontando para o fal também, agora está olhando para outro canto, que é essa string nova. Justamente pelo fato de a string ser imutável. Tá? E aí, enfim, né? Então é importante observar essa questão do alias, né? De você atribuir uma variável a outra e acabar transformando as duas no mesmo objeto. E com isso, enfim, pode bagunçar a lógica ali do seu programa. Então vamos continuar aqui. Por último aqui, né, antes da gente fazer alguns exercícios sobre listas, a gente tem essa seçãozinha aqui de argumentos de listas. Então, né, vamos ler aqui essa primeira parte, né, depois a gente lê essa segunda. Então, ao passar uma lista a uma função, a função recebe uma referência à lista. Então, se a função alterar a lista, quem faz a chamada vê a mudança, né? Então, isso aqui lembra muito aquela questão de ser, né, de você passar um valor por você passar uma variável por referência, né? Então, você passa ali o ponteiro da variável e não só o valor, tá? É a mesma coisa aqui no Python, né? Você pode passar essa referência, alterar dentro da função e tudo que você alterar ali dentro da função, você vai se refletir do lado de fora, tá? Como assim, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Então, por exemplo, vou criar um script aqui, tá? Aula 9. E aqui vamos definir uma nova função. Então vai ser a função deleta primeiro elemento. Vou botar assim, deleta primeiro elemento, onde eu vou passar a minha lista. Certo? Então o que eu vou fazer aqui? Vou deletar o primeiro elemento da lista. Então eu estou usando aquela instrução del, que a gente viu na outra aula, e perceba que eu não estou retornando nada, né? Só deleto a lista e a função termina. Então é uma função nula. Tá? Então se eu criar, então eu tenho aqui minha lista, vamos voltar aqui um comandozinho, pronto, minha lista é 1, 2, 3, 4. Então se eu fizer assim, né, deixa eu copiar essa função aqui no interpretador para a gente ficar testando. Então se eu fizer assim, colocar aqui A, vamos fazer assim, né? Vamos botar assim, B recebe o que sair dessa função deleta primeiro elemento A, tá? Então chamei. E aqui a gente vai ver duas coisas agora, né? O que é que essa função fez com o A e o que é que B recebeu aqui de volta, tá? Então vamos ver, o A antes ele era 1, 2, 3, 4, certo? Se eu mandar o interpretador exibir pra gente o A agora, 2, 3, 4, ou seja, essa função que a gente definiu aqui, né? Deleta primeiro elemento, lista, quando a gente chamou ela com o A como um argumento aqui, né? Ele não foi simplesmente copiado para o parâmetro aqui da função, o parâmetro lista, tá? Ele não foi copiado, ele passou a referência. Então, o que aconteceu foi que o A e a variável A e o parâmetro lista, foi exatamente o que aconteceu, que eu acabei de explicar, né? Os dois viraram um alias, né? Ou seja, um apelido para um mesmo objeto. Então, tanto a variável A quanto a variável lista, elas passaram a olhar, né, ou a apontar para a mesma regiãozinha ali da memória, onde está guardada essa lista 1, 2, 3, 4. Então, se tivesse sido feita apenas uma cópia, né, então lista recebeu uma cópia de A, quando eu deletasse aqui de lista, ele ia deletar da cópia, tá? Que seria um outro objeto diferente, que foi criado ali quando eu chamei a função. Mas no Python não é isso que acontece. Ele passa a referência da lista A para o parâmetro que eu chamei aqui de lista. Vou até chamar de L para ficar menos confuso. Vamos botar assim, L.
Não, só chama de X, tá? Então eu tenho minha lista aqui X, né? E aí, quando eu deletei, né, o primeiro elemento aqui, eu chamei de novo. Então ele deletou de novo aqui, tá vendo? Por quê? Porque o X ele está apontando agora para o mesmo lugar do A. Ele está olhando para o mesmo espaço da memória, o mesmo objeto. Então A e X estão se referindo ao mesmo objeto. É assim que o Python funciona. Então sempre que você passa uma lista para uma função do Python, ele vai passar a referência. Se você altera aquela lista lá dentro, você vai alterar a lista fora também. Então é interessante, né? Você tem isso em mente na hora de criar o seu programa, tá? E o B, o que aconteceu com o B? Né? Vamos olhar o tipo dele, a gente vai ver que é o tipo none. Por quê? Justamente essa função ela não retorna nada. Tá? A instrução del também não retorna nenhum valor, ele só deleta, né, um elemento. E é por isso que o B aqui, eu mandei atribuir, ele recebeu none. Então eu não poderia, né, é que é a mesma questão da outra aula, né? Se eu cometesse o erro de botar assim, achando que essa minha função vai retornar, né, a lista para mim com o primeiro elemento deletado, né, eu cometeria um erro, né, se eu fizesse dessa forma aqui, porque ela não retorna nada, ela apenas modifica a lista. Da mesma forma que a gente viu com aqueles métodos de lista também, né, que só modifica, então, tipo o método append, por exemplo, certo? E aí a gente vem aqui para a segunda parte, justamente da frase aqui na apresentação, né, do slide, que é o que? É importante distinguir entre operações que alteram listas e operações que criam novas listas, tá? Então a gente vai ter ali operações, né, métodos, funções que só vão alterar a lista, então você vai permanecer com o mesmo objeto e esse objeto vai ser alterado. E você também vai ter algumas operações, alguns métodos, funções que vão, operadores, tudo, que vão criar uma nova lista, tá? Então ele vai fazer a mudança que você quer, só que ele vai fazer a mudança, ele vai criar uma cópia da lista, né? Ou então criar uma nova lista e fazer a alteração que você quer, né? Então, por exemplo, quando você vai adicionar um elemento na lista, você pode fazer isso de duas formas, tá? Então, por exemplo, vamos dizer aqui assim, né? A recebe 1, 2 e 3, certo? E vou dizer que B recebe A. Então eles estão apontando, né, para o mesmo objeto. Ambos estão se referindo ao mesmo objeto. São nomes, apelidos ali para o mesmo objeto. Tanto a variável A quanto a variável B. Tá? Então se eu quiser adicionar uma variável nessa... Desculpa, se eu quiser adicionar um elemento a essa lista, por exemplo, eu posso usar o método append, né, que a gente viu ali na outra aula, na aula anterior. Então eu quero agora adicionar aqui o elemento de valor 4 a essa lista A. Tá? Então, adicionou normalmente. E o que acontece com a variável B? Né? Ela modifica junto, porque ela é o mesmo objeto que o A. Tá? Então, com isso, eu adicionei um novo objeto à minha variável. Tá? Desculpa, um novo objeto não. Adicionei um novo elemento à minha variável, à minha lista aqui. E o B foi junto. Então, você vê que ele só modificou, né? O objeto permaneceu igual. Então, B continua sendo A. Os dois ainda são o mesmo objeto. Agora, se eu quiser adicionar, por exemplo, com concatenação, né? Então A recebe A mais essa lista aqui que tem um elemento 5. Então eu quero agora que fique aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Então eu vou agora, ao invés de usar o método append, eu quero usar o método de concatenação. Tá? Então o que é que acontece? A recebe 1, 2, 3... A recebe o A mais essa lista com o objeto 5, o elemento 5. E quando a gente manda o interpretador imprimir na tela, a gente vê aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tudo certo. Mas aí, quando a gente vai observar a nossa variável B, o que aconteceu? Ela não foi alterada. Por que isso, né? Então, B ainda é A, falso. Por quê? Porque o método append, ele altera o objeto, mas ele não cria um novo objeto. Tá? Então, ele alterou esse objeto para onde A estava olhando, né? Que era o mesmo que o B estava olhando também. Agora, quando eu chamo a operação de concatenação aqui, de lista, então eu disse que A recebe o valor que A tem agora, mais essa nova lista aqui, concatenando com essa nova lista, essa operação de concatenação, ela cria uma lista nova. Ela não apenas altera o objeto, ela cria um novo objeto. Então, quando eu chamo isso daqui, ele está criando um novo objeto, 1, 2, 3, 4, 5 na memória. Então, o A, que antes estava olhando para o mesmo objeto que B,
ele agora passou a olhar para outro objeto, esse novo objeto que foi criado na memória. Tá? E o B permaneceu olhando para onde ele estava, né? Que era aquele anterior, a lista 1, 2, 3, 4. Então a gente teve duas operações aí que fizeram a mesma coisa, né? Adicionar um elemento à lista, sendo que uma modificou o objeto, deixou o mesmo objeto e só fez alterar esse mesmo objeto, adicionou um elemento novo, e já a outra criou um novo objeto, né? Com esse novo elemento adicionado. Tá? Então isso é importante se observar, né? Quando é que você vai ter uma operação que cria uma lista nova e quando você vai ter uma operação que apenas modifica uma lista já existente. Tá? E aí tem vários outros exemplos, claro, né? A gente olhou aqui esse exemplo de adicionar um elemento ou com append ou com concatenação, mas, por exemplo, e se eu poderia reescrever essa função de outra forma, tá? Então, se eu reescrever essa função aqui, fazer assim, vou fazer, aqui tá, vou botar assim, fatia, tá? Então, eu poderia, se eu quiser a minha lista sem o primeiro elemento, eu posso deletar, né? Então, deleto o primeiro elemento, mas eu também poderia pegar minha fatia, tá? Então, por exemplo, vamos dizer, né? Mando aqui a referência da minha lista, e aí eu digo que x vai receber agora x de 1 em diante, ou seja, do segundo elemento em diante, tá? Então você pensa, legal, como eu estou pegando minha lista, eu estou dizendo que o x agora ele vai receber o próprio valor dele, sendo que do segundo elemento em diante, então ignorando o primeiro. Então, teoricamente, né, tanto aqui nesse caso quanto aqui nesse caso, o que deveria acontecer é que a nossa lista ela vai voltar sem um elemento, né, sem o primeiro elemento. Tá? A gente já viu que a primeira funciona, né? Então deixa eu definir as duas aqui. Então A recebe aqui 1, 2, 3, 4. Vamos chamar essa primeira aqui, tá? E aí A voltou como 2, 3, 4. Tudo bem, a gente já tinha testado, a gente já sabia que ia funcionar. Agora vamos fazer com o método de fatia, né? Então eu passo a minha referência do A para cá, e aí, então o x agora está apontando no mesmo lugar que o A, e depois eu digo que esse x aqui, o parâmetro x, agora vai receber o próprio valor que ele tem, sendo que do segundo elemento em diante. Certo? E aí vamos ver se vai dar certo. Né? Então, mandei aqui pegar a fatia tirando o primeiro elemento. E aí quando eu boto o A, voltou 1, 2, 3, 4, ou seja, não funcionou. Né? Ele, por algum motivo, essa fatia aqui não fatiou o que a gente queria, né? Não voltou só do segundo em diante. Tá? E aí por que será que isso aconteceu? Né? É justamente o que a gente acabou de olhar com o append e a concatenação. Essa operação de pegar uma fatia de uma lista, ela assim como a concatenação, ela vai criar um objeto novo na memória. Tá? Então, quando eu digo que o parâmetro x, né, que até então ele estava olhando para o mesmo lugar do A, né, então quando eu chamei aqui essa função, o x, né, esse x aqui e esse A, eles se tornaram ali, né, apelidos para o mesmo objeto. Então, os dois olhando para o mesmo canto. Mas quando eu fiz essa linha aqui, x recebe x de 1 para frente, né? Então do segundo elemento em diante, o que é que eu fiz? Né? Essa operação aqui de fatiar, né, colchete com os índices dentro, ela criou uma nova variável na memória. Desculpa, criou um novo objeto na memória. Tá? Que é justamente essa lista aqui, 1, 2, 3, 4, ou 2, 3, 4, sendo que uma nova na memória, né? Fez uma cópia. Fez uma cópia, sendo que, né, do segundo elemento em diante, tá? Então criou um objeto novo. E aí, a partir desse momento aqui, o x deixou de apontar para o A e passou a apontar, né, passou a olhar para esse outro objeto. Então o A ficou onde ele estava. Né? Não teve nenhuma alteração no A. Ele não perdeu nenhum elemento. Por quê? Porque o objeto permaneceu inalterado. O x agora começou a olhar para outro objeto. Certo? Então, da mesma forma, né, o del ele altera o objeto e o fatiamento ele cria um novo objeto. Certo? Então, no fim das contas, essa sua função aqui, ela não faria o que você quer, né? Ela não ia fatiar a sua lista a partir do segundo elemento em diante, né? Ela não está fazendo nada, na verdade, né? Está criando uma nova lista aqui, né? Essa lista que é uma cópia do parâmetro, sendo que do segundo elemento em diante,
mas essa lista não está indo para canto nenhum, né? Está sendo só guardada aí no parâmetro e quando a função acaba ela vai deletar e pronto, né? Não teve nenhuma utilidade, tá? Então como é que a gente poderia fazer isso de uma forma que de fato funcionasse, né? Usando o fatiamento. Nesse caso, como o fatiamento ele como é que diz? Ele vai criar um objeto novo, então o que a gente quer, né, ele não vai alterar, né, o próprio objeto, ele vai criar um novo. Então, se a gente quiser muito usar o fatiamento, a gente vai ter que retornar ele, tá? Então, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, né? Eu vou retornar essa lista fatiada, né? E aí é um novo objeto. Vai continuar sendo um novo objeto, claro, porque a operação de fatiar aqui, de você pegar um pedaço, né, ela sempre cria um novo objeto. No entanto, pelo menos você vai receber o valor que você quer, né? Então, se eu fizer agora, por exemplo, B recebe fatia primeiro elemento do A. Aliás, eu tenho que redefinir aqui, né? Então, vamos redefinir aqui. Aí eu tenho o meu A aqui e eu vou dizer agora que o B recebe essa fatia do primeiro elemento. Então, ótimo, o B recebeu o que eu queria, né? Que foi justamente essa parte aí do segundo elemento em diante, tá? O A permaneceu inalterado. Por quê? Porque essa operação aqui de fatiar criou uma nova lista, um novo objeto na memória. E o A permaneceu ali aquele objeto que ele já era desde sempre. Tá? Então é uma abordagem diferente, né? Uma abordagem que você faz uma cópia. Claro que você poderia, sem problema nenhum, dizer que o próprio A recebe essa função. E aí você alterou o valor de A. Aquele objeto que ele apontava antes se perdeu, ficou na memória e depois vai ser deletado quando você finalizar o seu código, né? Ou aqui a gente fechar o interpretador. Mas a gente obteve um resultado semelhante ao que seria essa daqui, né? A forma foi só como é que a gente chamou a função, tá? Uma era nula, então a gente só chama ela. Então essa daqui, né? Ela é nula, você apenas chama, já que ela não retorna nenhum valor. E a outra ela vai retornar a lista modificada para você, né? Uma cópia da lista, um outro objeto. E aí você pode usar essas duas abordagens diferentes para fazer a sua função. Sempre lembrando, né, prestando atenção no em que funções vão deletar sua lista, que funções vão deletar não, desculpa, que funções vão alterar sua lista, que funções ou que métodos ou que operações no geral, né, vão criar uma lista nova, um objeto novo, tá? Então a gente viu aqui só essa diferença, poucos exemplos, na verdade, né? Tem muitos, cada método você pode se perguntar, né? Cada método de lista, será que ele cria, será que ele altera? Geralmente os métodos de lista eles só alteram, né? Eles não vão criar listas novas. Agora essas operações de concatenar, fatiar, repetir, né, usando ali o asterisco de multiplicação, essas operações tendem a criar uma cópia da sua lista, um novo objeto, na verdade, não é uma cópia, criar um novo objeto. Enquanto que os métodos de lista, append, aquele sort, né, de ordenar, eles vão só modificar a sua lista, certo? E aí com isso a gente finaliza o capítulo de listas e pode fazer aqui alguns exercícios, tá? Então eu separei 3 exercícios desse capítulo para a gente fazer aqui agora. E aí o primeiro deles, esse aqui, o 10.1. Então escreva uma função chamada soma listas, que receba uma lista de listas de números inteiros e adicione os elementos de todas as listas aninhadas. Por exemplo, né? Então ele fez aqui a lista T, e essa lista T ela tem dentro dela mais 3 listas, né? Uma lista 1, 2, uma lista 3 e uma lista 4, 5, 6. Então a gente vai assumir, né, que é sempre uma lista de listas, certo? E aí ele chama a função soma listas, né, com essa listazinha aqui que ele fez, né, T, e ele retorna o valor, 21, né, que é justamente aqui, 1 mais 2, 3 mais 3, 6, né, mais 4, 10, mais 11 aqui, 21. Então ele quer que a gente some esses elementos. Então o que é que a gente precisa fazer aqui, né, se a gente olhar assim? Claramente a gente vai ter que percorrer a lista, né? Então a gente vai ter que percorrer essa lista T aqui. Então atravessar ela, né? Que significa a gente usar ali o for, por exemplo, né? O while, mas o for geralmente é mais prático, né? Escreve menos também, porque não precisa se preocupar com o índice. E aí a gente vai percorrer, então atravessar. Então chega nessa daqui,
faz um processamento, depois chega nessa daqui, faz outro processamento, depois chega nessa daqui e faz outro processamento, né? Então a gente vai sempre atravessar a lista e cada objeto a gente quer fazer um processamento, né? Que processamento é esse? É somar, né? Somar os elementos. Então, para eu somar os elementos dessa lista aqui, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que percorrer ela também, né? Então a gente vai ter aí, a gente tem as listas alinhadas e, por consequência, a gente vai ter também duas travessias alinhadas, né? Então, duas instruções for, uma dentro da outra. A primeira para percorrer a lista grande, ou seja, a lista externa maior, e a segunda instrução for para percorrer cada lista aqui individualmente, né? As listas que estão dentro da lista maior, tá? Então, como é que a gente pode começar, né? Vamos começar a escrever essa função aqui. Então, exercício 10.1, né? E vamos definir aqui nossa função, soma listas, né? E recebe aqui nossa lista chamada de x, tá? Então, o que é que a gente quer fazer, né? A gente vai retornar aqui uma soma, tá? A gente sabe disso. Então, vamos pegar a nossa soma aqui, receber como zero, né? Aqui vai estar a nossa lógica, né? E aqui a gente vai retornar essa soma, tá? Se a gente começar a fazer aquele approach, né? Aquela abordagem mais incremental, né? Então, a gente já fez aqui uma função que funciona, né? Ela recebe aqui a soma, começa com zero. Aqui a gente tem que desenvolver a nossa lógica ainda, né? E por fim, a gente retorna uma soma aqui da nossa lista, certo? E aí qual é a lógica, né? A lógica aqui é a gente, como eu falei, percorrer duas vezes, né? Então, percorre lista externa, tá? Então aqui vamos falar assim, para cada elemento, né? Então, assim, para cada, não, vamos botar, né, já que são listas de números, né? Para cada, deixa eu ver, vamos chamar assim, para cada lista em x, então a minha lista externa, que é x, né? E para cada lista que está dentro da minha lista externa x, o que eu vou fazer? Né? E aqui agora eu vou percorrer a lista interna, tá? Então, para cada número na lista interna, certo? Então, eu estou percorrendo a lista externa, né? E aí, quando eu percorro a lista externa, eu vou passar por cada lista, né? Cada listazinha individual que está ali dentro. E aí, quando eu estou passando por essa listazinha individual, eu vou percorrer ela também e pegar cada número que está dentro dela. Então, para cada número nessas listas, eu vou dizer que a soma recebe a soma mais o número. Então, eu estou acumulando ali, né, cada número de cada lista. Tá? E aí, com isso, né, a gente vai basicamente somar todos os números. Né? Vamos testar essa função aqui. Né? Então, colocar aqui assim, né? Soma. Vou até copiar o exemplo que ele deu para ver se a gente obtém o mesmo resultado. Então, copiar aqui. E mandar imprimir, porque eu quero rodar esse... Né? Então, sair aqui do interpretador, né? Chamar aqui Python, exercício 10.1. Então, imprimiu 21. Né? Então, a gente obteve realmente o que a gente queria, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 1, 2, 2 e 3, 3. Né? Então, a gente vai somar 1 mais 1, mais 2, mais 2, mais 3, mais 3. Né? Vai dar aí 2 mais 4, 6, mais 6, 12. Né? Então, vamos rodar aqui novamente. E a gente vê que está funcionando, né? O nosso programa, ele de fato está fazendo o que a gente queria, né? Então ele percorre cada elemento individualmente, cada lista individualmente aqui. Ou melhor, ele percorre a lista grande, ou seja, ele vai passando de lista em lista. Né? E cada lista que ele passa, ele vê cada elementozinho aqui da lista. Né? E vai somando, vai acumulando na soma principal. Depois disso, a gente imprime o resultado na tela e a gente retorna esse resultado, né, e pode ver aqui na tela, né, quando imprime. Então essa é a resposta aqui do primeiro exercício. A gente pode até apagar esse comentário aqui da lógica, né? E aqui faz assim, acumula
o número na soma. Né? Então a lógica da gente é essa, né? Percorre a lista externa, e aí cada lista que vai estar dentro da lista externa, que a gente está chamando aqui de lista interna, ele percorre também. E aí, quando ele percorre, ele vai pegando os números. E cada número ele vai somando. E vai somando até chegar no resultado final. Então esse foi o exercício 10.1. O próximo exercício aqui é o exercício que a gente. O exercício 10.4. Tá? Então, escreva uma função chamada cortar, que tome uma lista alterando-a. Tá? Então ele quer que a gente altere. Né? Ele não quer que a gente crie um novo objeto. Para remover o primeiro e o último elementos. E retorne none. Ou seja, sem retornar nada. Por exemplo, então a gente tem aqui uma lista T, que ela é igual a 1, 2, 3, 4. A gente vai chamar essa função cortar, né, e o T vai ser o nosso argumento. E aí quando eu mandar imprimir o T na tela de novo, ou seja, o mesmo objeto, né, eu não mandei receber nada aqui, eu disse que T recebe cortar de T, então a função aqui vai alterar e o T permanece o mesmo objeto, né, só que alterado. E aí a gente tem aqui o 2 e o 3. Tá? Então como é que a gente pode fazer isso? Né? A gente já viu que a instrução del, ela altera sem criar um novo objeto na memória. Né? Que é justamente isso aqui. Né? Então a instrução dela deleta o elemento, né? A gente passa aqui a referência, ela deleta e o objeto permanece o mesmo ali, apenas modificado. Então, sabendo dessa informação, o que é que a gente pode fazer? Né? A gente pode usar a instrução del. Então, exercício 10.4. Aqui, né? A função cortar. E o que é que eu posso fazer aqui? Né? Eu posso simplesmente fazer assim, deleta o primeiro elemento e deleta o último elemento. E com isso, eu devo obter o que eu quero, né? Que é o mesmo objeto, sem alterar, tá? Ou sem alterar não, o mesmo objeto sem fazer um novo, né? Sem criar uma nova lista na memória lá, um novo objeto, é o mesmo, mas modificado, né? Sem o primeiro e sem o último elemento, deletei esses dois. Tá? Então vamos copiar também aqui o mesmo exemplo, né? Para ver se dá o resultado igual. Tá aqui, né? T, 1, 2, 3, 4, cortar T. E mandar imprimir. Tem que mandar imprimir porque não está no interpretador. Então, exercício 10.4. E ele imprimiu. 2, 3, que era o que a gente queria. Tá? Se a gente quisesse refazer essa função de uma forma que retorne, né? Ao invés de alterar o objeto, né? Ele cria um novo objeto, a gente poderia escrever dessa forma. Né? Então, botar assim, cortar aqui 2, só para um exemplo. Né? Eu poderia, por exemplo, retornar o x de 1 até menos 1, certo? E aqui, o que é que eu alteraria aqui? Né? Eu diria que t recebe o cortar 2 de t, tá? Então mudei minha função aqui, né? É uma função agora que retorna, tá vendo? Então ela cria um novo objeto lá, né? E eu digo que o meu t, ele vai receber esse novo objeto, que é o quê? É o valor que ele tinha antes, só que tirando aqui, né? Pegando a fatia do meio, tirando o primeiro e o último elementos. E aí quando eu mandar imprimir aqui, ele deve imprimir o mesmo resultado. 2 e 3. Tá? Então a gente fez aqui duas abordagens diferentes. Né? Uma que altera o objeto, então não cria um novo objeto na memória, só altera. E a outra que cria um novo objeto. Né? Essa função aqui de fatiar vai justamente criar um novo objeto lá, diferente do que desse aqui que o t está apontando aqui. Né? E aí quando a gente diz que o t recebe esse novo objeto, ele para de apontar para isso daqui, então ele meio que se perde lá na memória, e ele passa a apontar agora para esse novo objeto que está sendo retornado aqui nessa função. Tá? E aí com isso a gente finaliza o exercício 10.4, né? E, enfim, fez até um extra aqui. E por último, a gente tem mais um exercício aqui, que é o exercício 10.6. Então ele fala assim, duas palavras são anagramas, se você puder soletrar uma rearranjando as letras da outra, né? Então você pega ali as mesmas letras, troca de ordem e obtém outra palavra. Né? Então, quando você tem duas palavras que são assim, né, que tem as mesmas letras só em ordem diferente, você chama isso de anagrama. Tá? E aí ele fala assim, escreva uma função chamada checar anagrama,
que tome duas strings e retorne true se forem anagramas. Tá? Então como é que a gente pode fazer isso? Né? Qual é a lógica aqui? Ao invés de você, por exemplo, né, você poderia pensar de cara, vou percorrer uma string, contar ali as letras dela e depois percorrer a outra, contar também e ver se a contagem deu igual, né? Por exemplo, é uma forma de fazer, né? Mas a gente pode se aproveitar aqui nesse caso das listas, né? Das funções das listas, dos métodos de lista, tá? Então, por exemplo, se a gente pega uma string e transforma numa lista e ordena aquela lista, a gente vai ter ali todas as letras em ordem alfabética, tá? Agora você imagine que a gente pega duas palavras que são escritas com as mesmas letras, transforma em lista e ordena as duas. O que é que vai acontecer? As duas listas vão ser iguais, né? Por quê? Porque as palavras são escritas com as mesmas letras, e aí se eu ordenar tanto as letras de uma quanto as letras da outra, né, em ordem alfabética, a gente deve obter a mesma palavra, né? Então essa é a lógica que a gente pode usar, né, para checar um anagrama, tá? Transformar numa lista e ordenar as letras. E aí eu vou ter sempre aquele mesmo resultado. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui duas palavras, né? Então, sei lá, vou botar palavras sem sentido, tá? Então, A, B, C, D, F é a minha palavra. E eu tenho outra palavra aqui que é B, C, A, F, D. Minha segunda palavra. A gente vê que elas são anagramas, né? Por quê? Porque elas são feitas com a mesma letra. A, B, C, D e F. Tanto uma contra a outra, só em ordens diferentes. Então, a lógica é o quê? Se a gente transformar, né? Então, por exemplo, funciona assim, lista A e lista B, e lista B, né? Que é que a gente vai ter aqui, né? Então, lista A e lista B. Ele permanece a mesma... Esqueci de mudar aqui, né? Então, eu fiz aqui, né? Então, ó, eu tenho aqui minha palavra A, que é A, B, C, D, F, e eu tenho aqui minha palavra B, que é B, C, A, F, D. As duas são feitas com as mesmas letras. Então elas são anagramas. Né? Então eu transformei a lista A, né, a string A numa lista, usando aquela funçãozinha list que a gente viu na outra aula. E eu fiz a mesma coisa com a minha string B, transformei numa lista. Então quando a gente manda imprimir aqui na tela, a gente vê a lista A, né, A, B, C, D, F, a mesma ordem, só que agora cada letra é um elemento da lista. E a lista B, B, C, A, F, D, também mesma ordem, claro, só que cada letra é um elemento. Então agora se eu fizer assim, letra A, ponto sorte, lista A, desculpa, ponto sorte, então eu vou botar assim, A, sei lá, A, sorte, tá? Então, o A, sorte é o quê? Desculpa, esqueci, esse método ele não retorna nada, né? Então lista A, ponto sorte aqui, ele já ordenou, né? Então tá aqui, o lista A já está ordenado, ela já estava, né? Eu escrevi ela em ordem alfabética, essa palavra. E agora eu vou fazer a mesma coisa com a lista B, tá? Então o que é que acontece com a lista B? Virou A, né? Por quê? Porque ele ordenou as letras da palavra B em ordem alfabética. Da mesma forma que ele fez com o A aqui, que já estava, na verdade. Então, como eles são anagramas, ou seja, são escritos com as mesmas letras, basicamente a gente vai ter duas listas iguais, né? Então se eu fizer lista A igual lista B, ele vai me dizer que é verdade, né? Lembrando que esse operador igual, ele checa o valor, tá? Ele não checa objeto, né? Se eu quiser checar se é objeto ou não, os mesmos objetos, aí eu faço assim, né? LA is LB. E a gente vê que é falso, né? Mesmo elas tendo o mesmo valor, né? Então, o operador igual compara valores, e ele está dizendo que tem o mesmo valor, né? Então, são equivalentes, né? Lembrando do que a gente falou no começo da aula. E o operador is compara se é idêntico ou não, se é o mesmo objeto ou não. E ele deu falso. Por quê? Porque lista A é um objeto que está lá guardado na memória, e lista B é outro objeto que está lá guardado na memória também, que tem o mesmo valor, mas que está em outro lugar da memória. São dois objetos diferentes. Certo? Então a gente vai usar esse operador aqui de igual, né? Para ver se elas são iguais, se as palavras são ou não anagramas. Tá? Então vamos escrever aqui o script, né? Exercício 10.6. Checar anagrama. E eu tenho aí, vamos botar assim, string A, string B. Tá? E eu vou fazer assim, né? Então vamos lá. Então, lista A. Vamos fazer assim, tudo em português. Então, lista A vai ser a minha lista A ali, minha string A transformada em lista. E a lista B vai ser minha string B transformada em lista.
Depois eu faço assim, lista A ordenada, né? Na verdade, não retorna, né? A gente simplesmente vai ordenar, né? Então, ordenei aqui. Vou ordenar minha lista B também, certo? E agora eu vou retornar, né? Retornar lista A igual a lista B, ou seja, as duas são iguais ou não. Se forem, se der true, é porque é anagrama. Se der falso, é porque não é anagrama. E aqui a gente testa, né? Então, print, checar anagrama, e aí vamos colocar aqui, por exemplo, A, B, C, D, F, as duas ali que eu coloquei, né? E B, C, como foi, né? B, C, A, F, D. E eu mando imprimir isso na tela. Então, exercício 10.6, true, né? São anagramas. Se eu trocar o F aqui por um X, por exemplo, dá false, né? Por quê? Porque aqui a gente tem um F, ABCD F, aqui a gente tem um ABCD X. São duas letras diferentes aí nesse conjunto, então não são anagramas. Você não pode, a partir dessa palavra aqui, reordenar e obter essa palavra. Tá? E aí com isso a gente finaliza o exercício 10.6 e também o capítulo sobre listas. Tá? Se você quiser dar uma olhada nos outros exercícios, né, tem alguns. Geralmente eu estou ignorando os exercícios que falam de recursividade, já que a gente não está. A gente não viu recursividade nesse curso, não pretende ver, na verdade. Então eu pulei alguns exercícios assim, mas tem outros que não falam de recursividade que você pode fazer também, tá? Para praticar esse assunto aqui de listas, né? E melhorar aí o seu entendimento. E aí com isso a gente finaliza aqui a aula, tá? E na próxima aula, né, a gente vai falar sobre mais outras duas estruturas, né, que lembram uma lista, mas que têm suas particularidades, tá? Que são dicionários e tuplas. São mais duas estruturas que tem no Python, dois tipos integrados do Python, que funcionam mais ou menos como uma lista, mas que têm particularidades, né? Tem funções diferentes e tem utilidades diferentes. Né? Uma lógica que você faz com a lista, nem sempre você vai poder fazer a mesma lógica com um dicionário ou com uma tupla. Enfim, então cada uma tem as suas utilidades, suas particularidades, e a gente vai estudar na próxima aula mais essas duas aí, e com isso a gente finaliza o básico do Python, né, para começar a falar sobre a parte de programação orientada a objeto, né? E, enfim, os conceitos e tudo mais. Então, a gente fica por aqui e até a próxima aula.